corpo anfíbio e pulsante. Meu futuro depende de cada um de vocês no exercício contínuo do entendimento e respeito às condições do legado que a natureza nos deixou. Esse é o trecho final da carta do Recife do Futuro para o Recife de 2021, que foi elaborada no Fórum Internacional Recife Exchange Netherlands, organizado pela UFPE em parceria com os Países Baixos. No centro do debate do fórum estava o aumento do nível do mar, tema que vem preocupando pesquisadores e cientistas ao redor do mundo. Mas você já parou para pensar quais são as causas desse aumento do nível do mar? Ou como é que Recife pode ser impactado? E além disso, o que vem sendo feito para frear esse avanço? Eu sou a Ariana Pacheco e quem ajuda a gente a responder essas e outras perguntas no Conexão UFPE de hoje são dois professores da universidade que participaram do fórum. Roberto Montezuma, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e que também é coordenador dos projetos de pesquisa e inovação Recife Exchanges e da coleção de livros Recife 500 anos, e Marcos Silva, professor do Departamento de Oceanografia e coordenador do Centro de Estudos Avançados da Universidade. Marcos e Roberto, bem-vindos ao Conexão UFPE. Para a gente abrir essa nossa conversa e evoluindo no tema ao longo do programa, eu queria começar entendendo um pouco mais sobre as causas que estão relacionadas ao aumento do nível do mar. Esse é um processo natural, Marcos? Não, Ariana, esse é um processo que é devido à ação humana, né? As causas desse processo é o aumento ou a intensificação do efeito estufa, né, do CO2 na atmosfera. Então, ele é causado e produzido pela emissão do gás carbônico, e os gases que também, somados ao gás carbônico, aumentam ou intensificam esse efeito estufa. O efeito estufa promove um aquecimento da superfície do planeta, da temperatura do planeta, e um aquecimento da temperatura da superfície do mar, principalmente na região tropical, né? Essa região tropical, ela transfere calor, o oceano, ele, através das suas correntes, distribui calor para o planeta, para as latitudes mais altas, né? Então, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. E esse aquecimento tem promovido o derretimento da calota polar, e esse derretimento da calota polar enfraquece o sistema de corrente. Então, a gente tem um efeito em cascata que impede a distribuição do calor de uma forma como o planeta conhece há milhares e milhares de anos. Então, a gente, interferindo nisso, a gente está intensificando a quantidade de calor na superfície dos oceanos e aumentando, por dilatação térmica, o volume que esse oceano ocupa, né? E por isso que o nível do mar está subindo. Ou seja, além do derretimento das calotas polares, a gente também tem esse processo de... Aí você me corrige, tá? De expansão das moléculas da água do mar. É isso? A gente associa muito a elevação do nível do mar diretamente ao derretimento da calota polar. O volume de água das calotas polares, não é suficiente para elevar o volume dos oceanos. O que está acontecendo, na verdade, é uma intensificação do calor na superfície do oceano, ele expande, e o processo também de mudança climática intensifica o vento. Então, as bordas oeste dos oceanos, ou seja, as margens oeste, tanto do Atlântico quanto do Pacífico quanto do Índico, são margens mais afetadas pela intensificação desses ventos. Então, o vento alísio, ele tende a empilhar a água na margem oeste dos oceanos. Então, Recife e outras cidades litorâneas de borda oeste, como a gente chama, né, colocando o oceano como referência, ela é mais afetada, né, nesse sentido. E é um processo de intensificação dos ventos somado à expansão térmica. O derretimento da calota aumenta a concentração de calor
nas regiões tropicais e na superfície dos oceanos, né? E isso é que é o grande problema. E aí, pelo que você falou, Marcos, nem todas as áreas costeiras vão sofrer da mesma forma com o aumento do nível do mar, né? Vai existir aí uma incidência maior nos trópicos. Aos trópicos e às margens oeste, né? As bordas oeste dos oceanos, elas são mais afetadas, né? O Pacífico é muito afetado, as ilhas da Indonésia, aquelas ilhas lá do Pacífico, né, que são muito planas e rasas, e principalmente se ela está posicionada mais próxima da Ásia, então essas regiões mais próximas do continente, elas são mais afetadas. Mas o Atlântico também é afetado como um todo, né? É um processo global, que acontece em escala global, então todas as cidades litorâneas vão perceber essa elevação do nível do mar, a depender também de como nós vamos reagir como planeta aos índices de emissão dentro do século XXI. Né? Os alertas vêm sendo dados há uns 50 anos e praticamente ninguém tomou uma atitude, ou nenhum país, ou não houve nenhum acordo que fosse cumprido. Né? Todo mundo assumiu o compromisso, mas ninguém reduziu as emissões. E agora esse último relatório é muito contundente quando ele dá essa responsabilidade à ação humana e ele mostra que os cenários mais otimistas eles estão sendo descartados, porque eles assumiam, por exemplo, um compromisso dos países em reduzir as emissões nos últimos 10 anos, e a gente não tem feito esse dever de casa, então as previsões para 2030, por exemplo, mais otimistas, elas foram descartadas, porque precisariam de um comprometimento mundial que não aconteceu. Roberto, quando a gente pensa em um aumento do nível do mar, a gente automaticamente pensa no avanço desse mar na praia, né? Por exemplo, na Avenida Boa Viagem aqui em Recife, vem logo na mente da gente essa ideia do mar invadindo a avenida e chegando até os prédios. Mas é só essa a consequência, e aí falando não só de Recife, mas de outras cidades de uma maneira geral. Veja, na verdade, foi as consequências, como o Marcos colocou, as consequências que o homem adotou nesses últimos séculos, né? Especialmente no último século, que foi, de certa forma, a gente poderia simplificar, interpretar de outra maneira, deu as costas para a natureza. Não é só o mar, né? Deu as costas para a natureza, deu as costas às águas, né? Não é o mar, você tem os rios. Então, na hora que você dá essas costas, que você não reconhece não projeta com a natureza, você dá as costas para a natureza, aí é que entram as consequências maiores. Você não respeitou a área de pré-mar, a área, vamos falar, só falando sobre a frente marinha, né? Mas você não respeitou aí exatamente isso. Quando é que esse mar vinha, recuava, avançava? Então você simplesmente pavimentou. Um exemplo, o estudo da Avenida Boa Viagem contemplou exatamente esse trecho, né, onde o mar avança e o mar não avança, né? Foi feito esses estudos? Não. Ou simplesmente colocou-se a avenida, né? Então, tudo isso são pontos, né, que, no fundo, vão afetar a cidade. A mesma coisa se a gente pega as nossas bases, os rios, né, as nossas bacias. Como foi que a gente tratou durante esse último século principalmente, essas bordas do rio? Recife era uma cidade que dava a frente para o rio. O centro histórico do Recife é muito claro isso, dá a frente para o rio. Mas, com o tempo, né, a ocupação do território começou a dar as costas para o rio. O rio era uma via onde você transportava a cidade, ou seja, onde as cidades se articulavam. Era uma espécie de, digamos assim, uma estrada d'água, né? Ou seja, os barcos, né? Eles se comunicavam, ele transportavam as pessoas, transportavam mercadorias. Quando vem as estradas de ferro, né, e vem a ocupação, o carro, né, então começa a ter as estradas de concreto, né, ou de asfalto, né, e com isso o rio foi sendo esquecido, as águas foram sendo esquecidas. Isso parece um detalhe, mas não é. Isso é estrutural para a cidade. Na hora que você dá as costas para o rio, né, o rio passa a ser negado e o rio passa a ser um esgoto. Você joga lixo, você não cuida daquilo que você não vê,
você não cuida. Então, é um problema que a gente precisa, no planejamento, rever tudo isso, entender a água como uma preciosidade, por exemplo, né? E a cidade tem que respeitar essa água, respeitar qual é a área dela, né? O Recife foi uma cidade muito aterrada, né? Sem esse cuidado. Quando os holandeses fizeram a inversão, não é, da capital, que era a capital de Pernambuco, era Olinda, né? Olinda Acrópole, na altura, né? Quando os holandeses chegaram, né, a decisão foi ocupar o porto. O porto era a cidade que dava suporte a Olinda. E o porto estava, a palavra já diz, né, estava na água, no estuário, e era um porto natural, né? Era um porto protegido pelos arrecifes. Então, naturalmente, esse porto ele passou a ser o lugar do escoamento das mercadorias. Mas não só isso. Quando os holandeses elegeram o Recife como a capital do Brasil holandês, o que é que ele faz? Ele começa a ocupar a ilha seguinte, que é aí que a gente chama a Ilha de Antônio Vaz, onde tem os bairros de Santo Antônio e São José, por exemplo, os primeiros, né? Essa é a primeira ocupação. Essa ilha foi crescendo. Mas, assim, então, isso já foi um processo de ocupação, de aterro. Mas temos que ressaltar que foi uma ocupação muito cuidadosa, a primeira ocupação. Os braços de rio foram transformados em canais, o sistema de canal foi estabelecido na cidade, né? Foi feito uma articulação com a natureza. Mas, em seguinte, isso não foi respeitado. Passo a passo, a cidade foi ocupando os espaços das águas e cada vez mais, repetindo, dando as costas para a natureza, não respeitando a natureza. E aí a gente vê consequências como as cheias, né? Consequência como as chuvas intensas que não permitem que as águas escoam e elas ficam congestionadas, digamos assim, nas cidades. Marcos, em um levantamento feito pelo painel intergovernamental das mudanças climáticas da ONU, o IPCC, que você inclusive já citou, Recife aparece ali como a capital brasileira mais ameaçada pelo aumento do nível do mar. E a nível mundial, ela está ali na 16ª posição entre as cidades do mundo que mais podem ser afetadas. Por que Recife ocupa essas posições tão alarmantes? Porque, nesse sentido, ela está ali brigando pelas primeiras posições. Esse estudo que foi baseado nos relatórios do IPCC foi um estudo de 2014, né? Foi até num relatório que antecede esses dois últimos relatórios, foi no R4, que a gente chama, e foram baseados nos estudos do R4. Mas o que chama a atenção em Recife é porque Recife está inserida dentro desse estuário, que o Roberto falou, que é plano, né? E que é um estuário formado pela confluência de 3 rios, né? A gente tem o Bibiribe, o Capibaribe e o Tegipió, né? E esse estuário, ele comunica com o mar, né? Então, além da nossa orla, né, do litoral sul, ali, Piedade, Boa Viagem, Pina, a gente tem uma comunicação através do porto do Recife, né, através das ilhas ali do Recife, a gente tem uma comunicação com esses rios. E essa maré, né, ela invade a cidade, permeia a cidade. Então, ela avança, se a gente pensar no rio Capibaribe, ela avança do ponto de vista de variação de elevação da maré até praticamente a várzea. Então, toda a cidade do Recife, ela tem influência desse regime de maré dominando o fluxo dessas águas, né? Então, tudo que a gente pensa em drenagem urbana, de chuva, né, captação de chuva, que é utilizado nos canais, drenagem de esgoto, ainda hoje a gente não tem esgoto tratado em boa parte da cidade, e a gente tem esse esgoto lançado in natura, né, essa matéria orgânica, que é depurada nos estuários, né, nessa paisagem estuarina, que também é um grande depurador. Ele recicla essa matéria orgânica, mineraliza essa matéria orgânica e disponibiliza para toda uma fauna e flora que sobrevive dentro da cidade do Recife. Então, se a gente pensar só em macrofauna, tartaruga, capivara, jacaré, aves diversas, né, garças, que vivem caranguejos, né, aratus,
A gente tem toda uma fauna rica e flora rica que depende desse fluxo de maré e que depura uma parte desses nossos efluentes orgânicos que é oriundo do processo de urbanização. Então, além disso, a gente tem dentro de Recife, uma concentração alta demográfica, né? Nós temos uma das mais altas taxas demográficas do Brasil, ocupando uma faixa litorânea bem estreita. Soma isso todo o patrimônio histórico e cultural, importância da cidade, e aí você, combinando esses elementos, você traz essa vulnerabilidade alta para Recife. É uma combinação de elementos, na verdade, que você atrela a cidade do Recife para que ela se destaque como uma cidade que tem esse potencial. E imagina que nos cenários mais drásticos a gente prevê, os estudos do IPCC, eles preveem uma elevação do mar de 2 metros em 2100. Se o mar sobe 2 metros, 1,80, 2 metros, e a gente tem, além disso, uma maré cheia de 2,2 metros, a gente está falando aí de 4 metros de elevação do nível do mar, né? Da linha de baixa mar para uma linha alta, daqui para 2100. Então, todo esse sistema de cidade, que é baseado num fluxo de estuário, né, num fluxo estuarino, ele começa a sofrer um risco e um impacto muito grande. Sem contar o alagamento da área seca da cidade, que, como o Roberto falou também, está muito próximo do nível do mar. A gente vai ter fluxos de maré alta 2 vezes ao dia, que a nossa maré semidiurna, que pode, em alguns trechos da cidade, ocupar a cidade. Coisa que, por exemplo, a gente já vê em Veneza. Superluas em Veneza, a população anda de bota em alguns trechos de Veneza, hoje em dia. E isso é fato, né? Os relatórios do IPCC, eles mostram que de 1900 até 2018, o nível médio dos mares elevou-se de 20 centímetros. E a previsão para esse século XXI é mais alarmante ainda, né? Ele tende a subir mais, exatamente porque nós aumentamos os níveis de emissão e aí a gente tem uma intensificação desse efeito estufa e da elevação da temperatura da superfície do mar. E aí você tem todos os efeitos em cadeia, como eu falei anteriormente. Interessante colocar isso, mas assim que alarmou muita gente, né? 16ª cidade mais ameaçada do planeta, isso em 2014, né? Evidente que todos esses cálculos mudam, né? A gente sabe muito bem que o Pacífico tem ilhas que vão desaparecer completamente, né? Que é muito sério tudo isso. Mas porque o Recife, como o Marco explicou, né? É um patrimônio. Isso é muito bom, mas essa compreensão de muito bom a gente tem que ver sobre 2 aspectos, né? O aspecto ruim, porque ela é a 16ª, mas o aspecto bom, ela está junto das grandes cidades. Quando foi feita essa seleção, ela está junto das grandes cidades impactadas, como Veneza, como Amsterdã, como Nova York. Então, assim, o lado positivo é que todas essas cidades expressivas, elas vão sofrer. E aí não existe, como o Marcos colocou, não vai ter apenas uma saída para uma ou outra, mas é uma saída que tem que pensar também em mão dupla, tem que pensar na dimensão do planeta, que todos têm que fazer esse exercício, né, de mudança de hábito. Então, o exercício de mudança de hábito vai ser o mantra, digamos assim, né, daqui para frente, nos parece, né, porque o mal, imagine uma Nova York sem existir, imagine uma Veneza sem existir, e imagine uma Recife sem existir. São questões que nos colocam de impacto, mas ao mesmo tempo nos faz acordar que é preciso fazer mudanças expressivas no modo de viver e de consumir o planeta, de consumir os recursos naturais do planeta, ou seja, o modo como a gente ocupou esse planeta, né, tem que ser visto e com ações de outra natureza que não pode ser as ações do século passado. E, Roberto, colocando de maneira mais concreta o que pode ser perdido a nível de patrimônio aqui em Recife com o aumento do nível do mar, o que está em risco aí? Ariana, imagine o patrimônio do Recife. Uma grande parte do patrimônio do Recife, ele está concentrado nas margens do rio Capibari. O rio Capibari vai ser afetado, né? Com esse aumento do nível do mar, aumenta também o nível dos rios, de uma maneira geral, mais os impactos de uma chuva, aumento da maré, esse conjunto todo articulado
vai gerar o quê? Gera um nível da água invadindo esses territórios próximos ao Capibari, por exemplo. No nível prático, imagine a primeira sinagoga das Américas desaparecer. Imagine a coleção que nós temos de patrimônio barroco desaparecer. Imagine São José, que é o território de nascedouro do frevo, patrimônio da humanidade, desaparecer. Vai desaparecer se a gente não tomar uma posição, tiver uma posição, um projeto de futuro. O nosso futuro vai ser com água, né? E essa parte de tanto significado da cidade não ser mais, não é só para o Recife. Primeira sinagoga das Américas é para quem? Para as Américas. Então, assim, a gente tem que ver que nós, para o bem ou para o mal, o Recife é a capital mais antiga do país. E com isso carrega uma carga histórica, que é patrimônio, não é do Recife, é patrimônio do Brasil e patrimônio mundial. Então, nesse aspecto, é o que já foi colocado, é o lado positivo. Vamos tomar posições para reverter esse quadro, enquanto conceito de desenvolvimento e quanto conceito urbano. Como é que a gente vai fazer para proteger ou acomodar essas águas? São conceitos, como discutimos, e Marcos participou ativamente nessa etapa de pensar o futuro, né? Pensar o futuro como consumo, mas pensar o futuro também dentro de uma ótica de projetual para a cidade. O que fazer? Como fazer? Qual a melhor forma de fazer? Então, precisamos estudar, né? E a partir de agora, né, mais do que nunca, essa responsabilidade. Assim como a cidade de Recife, um país que pode ter o seu patrimônio ameaçado pelo aumento do nível do mar é a Holanda, que ao longo dos anos vem discutindo e adotando medidas de prevenção. Então, para entender um pouco mais sobre a realidade do país e como ele tem enfrentado esse problema, conversamos com o arquiteto e urbanista holandês Paul Meers, que também participou do Fórum Internacional Recife Exchange Netherlands, organizado pela UFPE em parceria com os Países Baixos. A metade do meu país, da Holanda, já fica embaixo do nível do mar. Tem certas áreas que ficam 2 ou 3 metros abaixo, até 6, 7 metros. Então, com todas as estruturas que o ser humano fez nos últimos 1000 anos, nós conseguimos ficar nesse país embaixo do mar. Antigamente era com moinhos ao vento. Hoje em dia são bombas gigantescas. São todas as intervenções técnicas que permitem que pessoas na Holanda podem viver na delta. Como no Brasil, na Holanda também vai ter um crescimento do nível do mar. A previsão foi reajustada semana passada. Até o ano 2100, pode chegar mais 2 metros de altura. Então, como vocês, no Recife, também na Holanda, temos de enfrentar uma mudança gigantesca, mas também temos a confiança que tem soluções para isso, que podemos ficar morando nessa delta. Então, é sempre na nossa cabeça, qualquer decisão de planejamento, de incluir o pensamento sobre a água. Então, isso é fundamental, porque se você consegue conviver com a água e pensar sempre também nas questões de lidar com tempestade, com níveis altos do mar, com tempestades, etc., você pode ficar preparado. Antigamente, o holandês usou muito a tecnologia para lutar contra as águas. Hoje em dia, a tecnologia é muito mais de conviver com as águas e dar espaço para os rios e para o mar avançar em épocas de cheias. Então, nessa convivência, tem soluções cada vez mais trabalhar junto com a natureza, em vez de lutar contra a natureza. Isso é super interessante, essa engenharia com a natureza. Algumas dessas tecnologias podem ser exportadas, mas acho que o mais interessante para exportar é nosso olhar, como lidar com a água e como pensar com isso. Então, não é uma questão apenas de dinheiro e de engenharia, mas é muito mais a criatividade de pensar em soluções adequadas para qualquer realidade.
Empresas holandesas estão trabalhando no mundo todo. E também o nosso governo tem um embaixador especificamente para as águas. É muito interessante esse papel. É como um embaixador, um enviado que vai exportando as nossas experiências no mundo todo e principalmente em países mais pobres, por exemplo, na Ásia ou na África. Paul ainda falou um pouquinho com a gente sobre o aumento do nível do mar em Recife e sobre a relação da cidade com as águas dos rios e do mar. A água realmente é o patrimônio mais interessante, eu acho, do Recife, aquele delta com as ilhas, as pontes, os bairros. Mas vocês vivem muito voltado com as costas nas ruas, né? Acho muito interessante de pensar como o Recife deveria ser se os recifenses enfrentam mais o mar e tentam abrir as janelas e construir uma cidade, a mesma cidade, com as janelas abertas, vistando a beleza e o espaço do mar e dos rios. Os rios, eles têm um mau cheiro, têm problemas, mas isso são coisas para ser resolvidas. Na Holanda foi a mesma coisa, 50 anos atrás. Claro que precisa um esforço muito grande, mas começa com a vontade de amar os rios, porque isso realmente é a coração da cidade, né? Fora das pessoas, o delta, a natureza, é que faz Recife uma cidade muito distinta no Brasil. Os desafios são imensos, sanitários, sociais, tem todo tipo de problema, mas é interessante, acho que da experiência holandesa, a gente faz sempre costuras, então não é apenas pensar na segurança, mas a segurança com ação social, com ação cultural, com a economia. Então, se você faz essas combinações, depois reinventar a cidade como ela é, de uma forma mais sustentável e mais justa. Isso acho que é um desafio muito interessante e um sonho para também criar uma perspectiva para o futuro. Roberto, tendo em vista, né, Recife, o que é possível pensar em termos de planejamento urbano para amenizar a intensidade das consequências relacionadas ao aumento do nível do mar? Mariana, a gente tem que se debruçar sobre o planejamento, sobre a pesquisa. O papel da universidade e das universidades são fundamentais, né? Não existe uma receita pronta. Cada lugar vai ter que entender esse lugar, as suas especificidades, as suas características, como agir, como pensar. A gente viu que, digamos assim, sobre uma discussão muito ampla, a gente pode dizer que existem tecnologias. O homem desenvolveu tecnologias e a gente poderia adequar essas tecnologias, concentrar essas tecnologias em dois grandes campos. O campo da proteção e o campo da acomodação, como é que eu diria assim, ele vamos supor, digamos assim, o campo da proteção e o campo da adaptação são posturas diferentes. Proteger, no primeiro conceito de proteger, é aquilo que a gente conhece tradicionalmente. Vamos criar os muros, os diques na frente do mar, né, da frente da água, e controlar essa água. Eu vou proteger da seguinte maneira, vou fazer com que essa água não entre, né? Isso é um caminho muito tradicional do que sempre foi feito. A gente olha para a Olinda, no século passado, né, ela criou aqueles conjuntos de pedra, né, que fazem exatamente, tentam controlar essa questão. Mas uma coisa interfere na outra. O que aconteceu com a Olinda, né, gerou rebatimento no Janga, que vai rebater em Pau Amarelo, que vai rebater em Itamaracá, e por aí vai. Então, pensar isso, se isso é uma solução, isso tem que ser pensado de forma sistêmica. Não é? Mas será que isso é a única solução? Aí vem o outro, que é essa adaptação. A adaptação em si é permitir que a água entre. E aí você sobe, vamos supor, os índios da Amazônia fazem isso muito bem. As palafitas do Recife fazem isso bem. A água sobe e você está na casa sob pilotis. Isso é uma coisa. Mas a gente tem um patrimônio histórico, como você colocou. A Sinagoga das Américas, a primeira sinagoga, ela está no chão.
não é? Aquele poço batismal, né? Ele está lá sendo reconhecido, ele está no solo. Imagina se essa água sobe e você permite simplesmente que ela avance sobre esse território. Desapareceu. Então, a solução do Recife vai ter que ser uma coisa mista, combinada, entre uma coisa e outra. Não é exatamente uma proteção, não é só uma adaptação, mas provavelmente o conjunto dessas técnicas que vão ter que ser encontradas a cada situação. Recife, nessa perspectiva desses estudos, já avançou muito com o projeto do Parque Capibaribe, quando identificou, né, que as bacias dos rios Capibaribe, Bibiribe e Tigipió, né, pode ser entendido como parques que se adequam, que se voltam para os rios. E aí isso é um plano, né, de ocupação, né, de intervenção. Então, essa intervenção, se a gente agir, né, no Parque Capibaribe, com Bibiribe, fizer os mesmos princípios, ao Bibiribe, a norte do Recife, e o Tigipió a sul, as 3 grandes bacias formariam 3 grandes parques, né? E aí isso seriam parques que iam se acomodando com essa água. E a gente tem um parque marinho. Então, esse conceito macro já iniciou, né, esse parque, né, na frente da borda do oceano, do mar do Recife, pode ser e precisa ser pensado, né, como uma integração dos demais parques, e por isso a gente teria uma cidade-parque. Então, esse conceito da cidade-parque já é uma coisa muito potente para tentar a gente ir desenvolvendo na direção de como responder essas mudanças climáticas, como responder esse aumento no nível das águas, como fazer, como articular tudo isso, né, de uma maneira ou de outra, temperando essas tecnologias, encontrando a nossa tecnologia. Eu quero complementar, Ariana, citando uma passagem não, mas um tema que foi muito levantado nesse último workshop, que é exatamente as soluções baseadas na natureza, né? Complementando um pouco isso que o Roberto acabou de falar. E essas soluções baseadas na natureza, a gente tem a natureza com milhões e milhões de anos se adaptando à mudança do nível do mar, a novas temperaturas, a novas condições, e ela se adapta, né? E a gente tem buscado, junto dessas soluções combinadas de adaptação e proteção, exatamente ideias na natureza, né? Então, soluções, esse tipo de solução baseado na natureza é o que, juntamente com tecnologia, mas com desenhos, né, parecidos com o que a natureza tem oferecido, parece ser a solução que vai permear aí o nosso século XXI de adaptação e de proteção às cidades do mundo todo frente a esse cenário de mudanças climáticas, né? Sem contar que a gente também deve fazer o dever de casa e pensar em cidades que são células, né, de um país ou de uma nação, que são as pequenas células. Essas cidades elas precisam se adaptar a um modelo mais sustentável do ponto de vista de uso do planeta, né? Então, o uso sustentável vai fazer com que reduza a elevação do nível do mar, reduza os impactos da presença humana e desse desenvolvimento industrial que ocorreu aí, principalmente no século XX, e trazer condições futuras melhores para as gerações futuras, né? Então, a gente tem que pensar também nesse ponto de vista mais macro e pensar que essas pequenas soluções que nós tomamos dentro da cidade, ou como família, ou como célula no bairro, né, elas fazem efeito e são potencialmente importantes para que a gente consiga ter um melhor resultado daqui a 100 anos, né, 50 anos, 100 anos, 150 anos lá na frente. Então, todas essas pequenas ações, elas podem se reverter numa boa ação lá na frente para o planeta, né? E é nesse sentido que eu também gosto de alertar e complementar esse raciocínio. Roberto, falando agora de políticas públicas,
além da criação, né, do parque que você citou, o que é que vem sendo pensado há alguns anos? Que outras medidas vêm sendo adotadas para contornar e conviver com esse aumento do nível do mar aqui em Recife? O que é que também vem sendo discutido? Tem se discutido a necessidade de responder a mais verde, a plantio de árvores, né? Tem se discutido muito a necessidade de criação de espaços públicos. Tudo isso tem se discutido muito e algumas ações têm sido feitas. Mas, assim, a gente tem que observar que tudo isso, ele precisa de técnica, ele precisa de conhecimento. Não é simplesmente você plantar uma árvore. Aí você planta uma árvore, como eu vi aqui, junto da minha casa, plantaram várias árvores. E as árvores todas morreram. Então, é preciso compreender essa cidade. É preciso compreender que a calçada precisa ter permeabilidade da água para poder a árvore ser alimentada, né, pela água, né? Ela precisa ter espaço suficiente para poder ela adequar o desenvolvimento, ou seja, a área verde dela, a área livre, para ela ser plantada, precisa ser considerada. O tipo de árvore precisa ser considerado. Se é uma árvore, a gente vive, né, num território, né, que antes, eu insisto sempre em dizer isso, a natureza original do Recife é de um grande anfiteatro, a paisagem natural do Recife é de um grande anfiteatro, como a gente tivesse, Ariana, a Recife fosse a base desse anfiteatro, fosse quase como a cortina que abre para o mar, né? E os morros eles fossem uma espécie de arquibancada em meio círculo, e essa arquibancada em meio círculo está, né, na frente desse território que é hoje a cidade do Recife, que é esse território úmido, essa planície úmida. Então, é um anfiteatro meio círculo, onde a linha do arrecife define, digamos assim, essa cena para a natureza, né? E o chão é o palco. O chão é o palco molhado que foi ocupado com o tempo. Então, quando a gente compreende isso, né, é preciso perceber que quem cobria esses morros, por exemplo, era a Mata Atlântica. E ainda existe uma grande parte de Mata Atlântica. E o conceito de repensar e trabalhar, não dar mais as costas para a natureza, é pensar sistêmico. Essa mata que está aí residual, como é que ela amplia com outras matas residuais? Como é que elas se transformam no sistema? Como é que esse sistema das matas se articula com o sistema das vegetações das ruas? O que é que precisa ser colocado? Entendeu? Então, a gente começa a fazer um projeto de cidade. Isso que Marcos colocou, né, essa percepção geral, né, a gente começa a trabalhar de forma conjunta e não mais de forma separada. Ou seja, qualquer que seja o processo de proteção, de adaptação, qualquer que seja as atitudes a serem tomadas, ela tem que ser tomada dentro de um projeto de percepção e de reprojetação da cidade para essa cidade do século XXI, que é a cidade que respeita a natureza, que não dá mais as costas à natureza, que respeita os rios, que afasta os rios, né, na medida do possível, que os terrenos que estão disponíveis, vamos ver de que maneira é a necessidade de mais espaços públicos, mais verde, mais oxigenação, mais respeito ao solo natural, né? E com isso a gente vai ver que respeita o ar. Então, assim, se falamos de verde, falamos de água, falamos de solo natural e falamos de ar, né? Ou seja, eles são todos combinados com o quinto, que é o cinza das construções. Tudo isso é um equilíbrio, não dá mais simplesmente para construir como se constrói normalmente. Então, como é que ele vai ter que ser repensado, mais permeável, solos mais permeáveis, que a água da chuva penetre, né, não acumule. Então, tudo isso é um sistema que a gente só resolve em cima do planejamento. Já tem muita coisa estudada, mas ela precisa ser rearticulada e virar um projeto da sociedade, não é um projeto de um governo, não é um projeto de outro governo, mas é um projeto do Recife, é um projeto para o Recife. Marcos, ainda falando sobre essa questão de políticas públicas, você acha que existe algum aspecto que ainda carece de atenção com relação a essa questão do aumento do nível do mar? E aí falando numa perspectiva tanto local quanto nacional e global. Boa pergunta, Ariana. Olha só, eu vejo que as populações vulneráveis, principalmente
se a gente olhar Recife, essas populações vulneráveis, elas têm um convívio com as águas, né, já hoje em dia, mas elas vão ser muito afetadas, né? E se a gente pensar em escala global, né, tanto nacional quanto global, essas populações vulneráveis de ribeirinhos, populações que são excluídos totalmente da sociedade, né? Se a gente pensar Recife virou as costas para o Rio, também virou as costas para essas populações que vivem e subsistem de uma economia que vem do estuário, do que aquele ecossistema fornece. Marisco, crustáceos, pequenos peixes, né? E que tem uma população grande da cidade do Recife e da região metropolitana do Recife que sobrevive disso. Então, a gente também tem que ter esse olhar para os vulneráveis, tanto de um ponto de vista de trazer o conhecimento que essas populações trazem, né? Eles têm um conhecimento e de convívio com essas águas, que podem nos ajudar muito. Como também a gente tem que ter um olhar para eles, porque eles estão ocupando uma área que a gente entende que tem que ser uma área compartilhada e não uma área segregada. A gente entende essa área como sendo uma área de transição entre a ocupação da água e do homem, sabe? E a gente tem, inclusive, uma das ODS, que é esses ordenamentos para o desenvolvimento sustentável da ONU, né, que ela aponta para um desenvolvimento que seja sustentável, mas que abarque ou que cubra diferentes setores da humanidade e do planeta. Então, ele envolve saúde, moradia, trabalho digno, educação, mas ele também envolve retirar e pensar essas pessoas mais vulneráveis num primeiro momento, né? Então, os vulneráveis, eles serão os mais atingidos e mais afetados, e que os vulneráveis, eles estão no planeta todo e é a maior parte da população, né? Não é a população rica que tem grande número, é a população de pobres que tem grande número no mundo. Então, eles que vão ser mais afetados, e principalmente esses que vivem em regiões de ribeirinhos, né, que vivem em região, que vivem da pesca, que vivem próximo aos rios, que moram em palafitas, que moram em favelas, né, e próximos aos rios. Então, a gente tem que ter esse olhar dentro dessa ótica de políticas públicas, tanto como um aprendizado, que eles têm um conhecimento que não é acadêmico, mas que é muito importante, porque vem passando de geração em geração, e também desse ponto de vista de cobertura, de dar cobertura e visibilidade e amparo para essas populações, né? Porque eles também fazem parte de uma cadeia produtiva que a gente às vezes não enxerga, né? A gente enxergou um pouco, se a gente resgatar aquela história do óleo 2 anos atrás, quando a gente teve uma redução no consumo de pescado, toda essa população veio e apareceu no grande público, na grande mídia, e todo mundo estava preocupado porque não tinha noção ou dimensão, às vezes, do volume de recurso e de comprometimento dentro da cadeia produtiva que envolve essas cidades litorâneas, né? Para todas as cidades litorâneas do Nordeste tem esse mesmo problema. Marcos e Roberto, a gente vai se encaminhando para o fim do programa. Mas antes eu queria que vocês dessem para a gente um panorama, assim, do que esperar para os próximos anos, tanto aqui em Recife quanto no mundo, com relação ao aumento do nível do mar. Quais são as perspectivas de piora e também as possíveis perspectivas de melhora? A última reunião da ONU, que aconteceu agora em 2021 dos países, Ariana, foi muito impressionante para mim, né, que trabalho com o meio ambiente. Eu acho que foi impressionante ver grandes líderes mundiais colocando a pauta ambiental e de mudanças climáticas como um elemento de prioridade. Isso eu acredito que tenha sido pela primeira vez na história da ONU que os principais discursos de grandes líderes mundiais tenham se voltado para essa questão. Então, há uma expectativa muito grande dessa reunião da COP26, ao contrário de outras reuniões, onde os alertas dos cientistas eram considerados, mas os acordos eram destratados, né? Então, há uma esperança muito grande, né, de que realmente ocorra uma mudança de atitude nas grandes economias,
né, seja no G8, seja no G20, essas grandes economias que mudem a forma de tratar o problema de elevação do nível do mar. Então, partindo dessa premissa, já há um grande estímulo para que em diferentes esferas a gente tenha um rebatimento e uma transmissibilidade da ideia, né, que venha dessas grandes economias, e isso venha se repercutindo para outras esferas, né? E dentro dessa perspectiva, aí a gente espera e acredita que soluções e o engajamento da comunidade científica internacional consiga trazer soluções, porque são desafios realmente grandes, né, e que envolvem um comprometimento da comunidade científica, né? E o papel da universidade é esse, é trazer soluções para a sociedade, né? Apresentar soluções. E eu tenho esse cenário mais positivo e de esperança que a gente consiga reverter esse quadro. Mariana, o que Marcos colocou, eu estou completamente alinhado com o que ele diz, mas, assim, nessas experiências de articulação e de colaboração internacional, nos ocorreu uma reflexão logo no início delas, que me chamou muita atenção. Foi uma reflexão que os holandeses colocaram. Vocês, no Brasil, precisam ver problemas como sinônimo de oportunidades. Ou seja, o problema existe. Então, abre também um leque de oportunidades de uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, né? Então, assim, eu também acompanho nessa direção. Problema pode ser sinal, pode ser sinônimo de oportunidade. E nisso, falando a nível de planejamento, eu acho que teve uma grande contribuição essa discussão toda, né, dessa transversalidade de conhecimentos que aconteceu, que está acontecendo. É o planejamento urbano se juntar com a sonografia, se juntar com a geologia, né, se juntar com a história, se juntar com a ciência e o conhecimento popular, né? Unir todas essas coisas é muito importante. E dentro disso, voltar ao planejamento, voltar a construir o futuro, ensaiando esse futuro, né, de forma sistêmica. E com isso, sob a ótica do planejamento, falando isso sobre que é uma ação que a universidade também se desdobra sobre ele, eu diria assim, que normalmente um planejamento da cidade é de 4, 5 anos. A gente vive isso. Aí chega outro governo, destrói, muda, não é mais aquilo. A gente tem essa perspectiva. Com a democratização, isso passou para 10 anos, que são os planos diretores, que constam no Estatuto da Cidade, no Estatuto da Metrópole. Planos diretores, ou seja, tem que passar a planejar a cada 10 anos. E, com isso, as Nações Unidas, não. Né? A gente precisa não só pensar em 10 anos, mas precisa pensar em 20 anos. E faz as conferências de 20 e 20 anos para fazer esses grandes acordos que vão mensurar o futuro a ser repensado a cada 2 décadas. Então, temos o Habitat 1, tivemos já o Habitat 2, o Habitat 3, que foi em 2016, e vamos ter o Habitat 4, em 2036, ou seja, 20 anos depois, quando vai estar na porta do Recife fazendo 500 anos. Então, se a gente vê isso como oportunidade, o que é que o Recife tem que fazer para ser uma cidade que está na porta do Habitat 4, que é essa perspectiva da grande conferência mundial, que ocorre de 20 a 20 anos. Então, o Recife, que é a primeira capital a fazer 500 anos, tem essa oportunidade de juntar todo esse conhecimento que está sendo apresentado e colocar como cidade que faz o seu papel de casa. Isso é muito bom. E o conhecimento da oceanografia nos fez compreender uma outra coisa, que é o que a oceanografia defende. O que acontece com as mudanças climáticas mesmo são medidas a cada 100 anos. Isso, no planejamento, isso é um horizonte que não estava sendo considerado, né? O planejamento urbano. Voltar a pensar em 100 anos, porque o que fazemos hoje pode ter consequência daqui a 100 anos. Ou seja, a gente voltou a pensar sobre gerações. Isso é muito rico, esse momento. E, com base nisso, eu queria terminar com uma coisa. Quem faz a poluição? Quem produz a poluição? Não somos nós? Quem produz o conflito da mobilidade? O congestionamento das ruas? Não somos nós? Então, nós somos parte desse problema.
Então, a nossa responsabilidade, né, existe. Né? Existe a responsabilidade governamental, mas existe a responsabilidade de cada um. Então, nessa perspectiva, é que eu sou muito também positivo. Né? Vamos todos fazer essa transformação. Vamos todos mudar essa mentalidade. Construir o futuro para nós e para as próximas gerações. Roberto e Marcos, agradeço demais a participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Até uma próxima. Ariana, eu só tenho também a agradecer a vocês. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelo convite e estamos à disposição. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Antony Santana. Para falar com a gente, acesse facebook.com/Conexão UFPE e twitter.com/Conexão UFPE. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Siga o Conexão também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e no Mixcloud para sempre ser avisado quando um novo episódio estiver disponível. Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta. Até lá!